Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: a parábola do semeador e a do joio. Meta de hoje: leitura das páginas 91 a 93. Edificar com materiais preciosos produz o trigo. Quando o irmão Dong estava vivo, minha função na obra do Senhor era aproximar as igrejas dele e de seu ministério. Por que eu fazia isso? Porque meu objetivo na igreja não era buscar posição. Atualmente não é diferente. Minha função continua sendo aproximar os irmãos e as igrejas da palavra profética. Não quero construir meu próprio feudo. Não é para isso que eu estou aqui. Pelo contrário, assim como o apóstolo Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de pregar e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todos devem ter essa atitude, esse desejo no coração. Por isso, o material que você usa na edificação da igreja depende de seu coração. Se você edificar com ouro, prata e pedras preciosas, produzirá o trigo, mas se edificar com madeira, feno e palha, produzirá o joio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vigiar para evitar que o joio seja semeado na igreja. Retomando o texto de Mateus 13, lemos que, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 25. Se essa parábola corresponde à igreja de Esmirna, o trecho enquanto os homens dormiam significa que após a morte dos apóstolos, o inimigo semeou o joio, que representa os ensinamentos dos pais apostólicos, entre os quais destacamos os ensinamentos dos nicolaítas, que produziu danos, envenenando a igreja. Por outro lado, isso é um alerta para que os líderes das igrejas estejam sempre vigilantes, a fim de evitar que o joio seja semeado em nosso meio. O Espírito restaura a palavra profética em Filadélfia. Hoje vivemos uma igreja em Filadélfia, uma igreja atenta ao falar profético, que tem as características necessárias para edificar o corpo de Cristo e concluir esta era. Todos precisamos buscar essa condição, conforme lemos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 a 8. Os versículos acima mostram que para a igreja em Filadélfia, Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, ou seja, a chave do reino. Sendo assim, ele tem autoridade máxima na igreja. É aquele que nos santifica e tem poder para abrir e fechar a porta do reino dos céus. Não somos uma igreja forte, mas um pequenino rebanho que depende totalmente do poder do Espírito Santo. Embora tenhamos uma porta aberta diante de nós, não nos orgulhamos, pois sabemos que não é por nossa força. Como já mencionamos, a palavra profética foi trancada no final do primeiro século, e durante quase 20 séculos seus tesouros ficaram inacessíveis. Todavia, o fato de o Senhor ter colocado diante da igreja em Filadélfia uma porta aberta nos deu condição de ter esse tesouro novamente em nossas mãos. Hoje vivemos um momento singular da história da igreja. A prática da palavra profética nos tem proporcionado experiências extraordinárias. Além de reconhecer e atender os comandos da palavra profética, não negamos o nome do Senhor. Pelo contrário, nós o invocamos cada vez mais como sinal de nossa dependência de Deus. Dessa maneira, o Espírito tem liberdade para agir em nosso meio. A igreja em Filadélfia é a única que tem a promessa de ser guardada pela grande tribulação que assolará o mundo inteiro, pois guarda a palavra da perseverança. Apocalipse 3:10. Preparar a nova geração de guerreiros
para o Senhor. Na época atual, o Senhor tem levantado um exército de guerreiros que sai às ruas para pregar o Evangelho, orando pelas pessoas. Nessa fase final da história da Igreja, Ele está despertando uma geração de jovens santos que farão parte de seu exército, como vemos em Salmo 110, 3. Deus tem usado esses jovens para semear a boa palavra no coração das pessoas, produzindo frutos para Ele. Dessa forma, o Senhor edificará a sua igreja, pois Satanás não mais conseguirá atrair-nos com fama, dinheiro ou poder. Graças a Deus, nosso coração tem acolhido a palavra profética que nos traz luz, direção e salvação. Com isso, traremos o Senhor de volta, pois estamos alinhados com seu falar. Apesar de ter pouca força, Deus quer usar-nos para produzir bons frutos e assim concluir esta era. Aleluia!